Olá, amigos! Bem-vindos ao Leila Richas Mais 60. Nosso vídeo hoje é da seção Saúde, pensando sempre no seu bem-estar para uma vida e um envelhecimento mais saudável. Nossa entrevista hoje é com a médica oftalmologista doutora Juliana Goulart. Ela vai nos falar sobre todos os problemas que a gente possa ter com a visão, esse sentido tão importante nos dias de hoje, onde a gente vive uma vida cada vez mais visual. Então preste atenção porque ela dá dicas ótimas sobre todos os cuidados que temos que ter com a nossa visão. Juliana, eu quis conversar sobre a visão antes dos outros sentidos, porque na sociedade em que a gente vive, que é extremamente visual, não é? Ela tem uma importância preponderante sobre os outros sentidos. As pessoas, quando procuram você, também têm essa noção, sentem assim? Leila, no consultório, a gente percebe que a demanda principal é justamente essa. O maior receio é o paciente ter uma perda de visão. E o paciente sempre fala isso: eu não posso perder a minha visão, o mais importante para mim é a minha visão, porque a nossa sociedade tem tido essa demanda cada vez maior. A gente vai sempre partindo desse princípio de que o mais importante para o oftalmologista é a preservação do sentido da visão. A partir de que idade uma pessoa tem visão plena e até quando vai essa visão plena? Se a gente considerar a parte do óculos, né, é muito importante a gente definir se o paciente tem um grau já anterior na juventude ou não. Por exemplo, eu tenho uma miopia, eu estou de lente de contato aqui agora. Então essa minha miopia, ela vai fazer com que eu chegue com 40 e poucos anos enxergando bem para perto. Mas se uma pessoa tem um grau positivo, ela pode chegar com 38 e já ter uma vista cansada. Então, esse momento ideal, onde a gente sente que o olho não é mais o mesmo, o foco não é mais o mesmo, ele pode ser muito diferente para mim e para você. Mas uma pessoa quando nasce, um bebê, quando ele tem essa visão plena, quando é que ele está pronto para enxergar assim, tudo que ele precisa? Ótima pergunta, é uma pergunta bem comum das mães. Quando o bebê nasce, se ele nasceu no tempo certo, ele já nasceu com uma parte do sistema visual feito, mas não maduro. Ele vai ter uma maturação, principalmente da área central, a área nobre da nossa visão, que é a mácula. E aí essa mácula vai amadurecendo, mesmo depois do neném sair da barriga da mãe, até 6 meses, ele ganha bastante nitidez. Um bebezinho de 6 meses, mas até 6 anos, isso ainda vai acontecendo ano a ano. 6 anos. 6, 7 e anos. Depois, e na maturidade, e depois a partir da terceira idade, até quando pode ir uma visão assim plena? Normalmente, até os 40 anos, a gente não tem nenhuma demanda da pessoa ir ao oftalmologista. Eu brinco com os pacientes, eu falo, quando chega na tábua da beirada, é quando começa a perceber que alguma coisa está diferente. Que eu olho para perto, olho para longe e a mudança de foco já muda. Essa mudança de foco, ela já acontece no cristalino. Ela já acontece na lente natural que a gente tem dentro do olho. É uma dificuldade de ele ter elasticidade. Ele não consegue mudar o seu formato para dar o foco. Como é que se classifica as diferenças de facilidade ou dificuldade de visão? Por exemplo, como é que você pode classificar uma cegueira? Sim, é muito comum a gente ouvir assim: o paciente está cego, pode ficar cego, essa cirurgia pode cegar. Então, o termo cegueira, ele é muito usado na sociedade de uma maneira geral como enxergar mal. Mas para nós, técnicos, nós usamos o termo cegueira para ausência de percepção luminosa. O que quer dizer ausência de percepção luminosa? Quer dizer que eu não sei se é dia ou noite. Então, é a ausência total de visão, é a cegueira.
Uma visão baixa, nós já classificamos como uma baixa visão, visão subnormal, ou seja, uma pessoa que tem muita dificuldade, mas ele é um deficiente visual e não cego, legalmente falando. Agora, me diz uma coisa, você falou em elasticidade, né? Do cristalino. Eu não sei nada, absolutamente nada do que é isso. Agora, elasticidade a gente sabe que pode ser exercitada, até em outras partes do corpo humano, né? Como se dá isso nos olhos, né? Na visão? Pode Esse é um também assunto ser super comentado do momento. Muita gente pergunta: é possível fazer um exercício? É possível treinar para que o meu cristalino não fique envelhecido? Então a gente tem que separar as crenças do que é cientificamente comprovado, né? Como crença, tem muita coisa que se diz que você pode ter exercícios, você pode treinar. Cientificamente comprovado, não temos tanto assim. O que a gente tenta fazer é dar o grau mínimo para que o paciente tenha uma boa visão. O que eu estou falando? Eu estou falando em não dar grau no óculos em excesso. Porque quando a gente coloca o grau no óculos, o olho para de trabalhar, ele não precisa se exercitar, porque o óculos está fazendo todo o trabalho. Então, a gente faz apenas o grau necessário para complementar o trabalho que o olho ainda consegue fazer. É muito bom você falar isso. Cuidado com esses óculos que a gente compra, inclusive eu, óculos camelô, porque tem que ser no grau certo, sempre um pouquinho menos, é isso? O suficiente, o justo, né? O justo. O oftalmologista, ele consegue, na hora, determinar uma reserva satisfatória. E esse óculos do camelô, que os pacientes falam que eu testei e me dei bem com esse, né? É bem comum a gente ouvir. A gente não vai brigar nem nada, mas o testei e me dei bem com esse, normalmente ele é acima, porque o grau para perto ele faz um efeito de lupa, fica tudo grande, fica gostoso de ver. É bom. Então a gente quer sempre enxergar mais. Bem, é muito bom, né? Mas está corrigindo e a outra parte, que é o olho, não está trabalhando. Mas aí tem que ver depois o que vai acontecer, não é? E que coisas outras a gente faz assim de errado que pode prejudicar a nossa visão? Tipo luz do sol, existe uma forma de se evitar isso? E que consequências tem um excesso de exposição à claridade? Ótimo, então vamos falar um pouquinho de prevenção dos problemas oculares, né? Pegando o gancho do óculos pronto, a gente sempre tem que frisar, Leila, que o problema não é o objeto do óculos pronto. O problema é a falta do exame. No momento em que eu vou numa loja e compro um óculos, eu estou me privando de fazer uma consulta. E na consulta, nós vamos fazer, além da aferição do grau, a medida da pressão ocular, avaliar como está o fundo de olho, fazer realmente a prevenção. Então, o que a gente pega no pé de comprar o óculos pronto é que a gente perde a chance de fazer prevenção no consultório. A prevenção no dia a dia, ela é feita com o uso de filtro ultravioleta para proteger da radiação. Então, a radiação, principalmente a UVB, é a mais maléfica para as estruturas intraoculares. E aí a gente está falando tanto do cristalino, que eu posso estar acelerando um processo de catarata com essa radiação, como também a retina, que sofre os danos da radiação. Com a idade, todo mundo vai ter um dia que fazer uma operação de catarata? A catarata, o que é a catarata? Vamos definir então a catarata. Ela é uma opacidade no cristalino. O cristalino, ele é para ser um meio translúcido. Quando ele passou da fase de perder elasticidade, que é aquela dos 40 e poucos anos, ele entra na fase de se opacificar. Quando ele perde transparência e se torna num grau menor ou maior opaco, a gente chama de catarata. Não é considerada exatamente uma doença, porque é uma degeneração pelo envelhecimento. E é muito mais comum a partir dos 50, 60 anos.
Quase todo mundo faz ou tem muita gente que não precisa fazer operação de catarata? Quase todo mundo faz, mas uns podem ter esse início um pouco mais cedo e outros, tem paciente que operou a primeira vez catarata com 90 anos e viveu bem até ali. Então pode ter uma variabilidade grande em decorrência da história familiar, se tem diabetes, o fototipo, se tem envolvimento, exposição à radiação ultravioleta, se tem outros problemas de saúde. Muitas coisas podem estar envolvidas em começar a catarata bem cedinho ou mais lá na frente. E o glaucoma também é um problema que vem com a idade, vem mais com a idade, ou existe pode acontecer durante toda uma vida? O glaucoma a gente não tem como colocar num saco só. E glaucoma ele tem realmente várias nuances, faixas de idade diferentes. Então o glaucoma a gente tem que separar o glaucoma congênito, que é um problema da formação do bebê, o glaucoma de ângulo fechado, que é um nome que parece difícil, mas na verdade a gente pode dizer que é um glaucoma que dá mais em crise, ou a grande maioria dos glaucomas, que é o glaucoma mais comum após o 40, que é o glaucoma do ângulo aberto. É um glaucoma que vai ter uma incidência bem maior após os 40 anos. O que é o glaucoma? O glaucoma, ele é considerado como um dano que é feito ao nervo óptico. Então, o órgão-alvo do glaucoma é o nosso nervo óptico. E a gente sabe que tem vários fatores que fazem com que esse nervo óptico seja danificado. O mais conhecido e o que a gente mais pode combater é a pressão ocular aumentada. Ela é o maior fator de risco para ter um dano ao nervo. Por isso o médico se concentra muito na pressão, porque é o fator de risco que a gente consegue atuar com mais facilidade. E o que faz a pressão ocular aumentar? Temos também vários fatores. Posso ter uma produção do líquido aumentada ou eu posso ter uma drenagem do líquido diminuída. O nosso olho é preenchido por líquido, por gel, ele não é vazio. Esse líquido é produzido e escoado. Se eu produzir muito, eu aumento a pressão. Se eu produzir normalmente, mas não drenar, eu também aumento a pressão. Então eu posso ter atuações no colírio ou na cirurgia nas duas vias. Tem como prevenir o glaucoma, assim, uma vida normal? Eu tenho uma vida normal, mas eu não gostaria de fazer uma série de coisas que pudessem me levar a ter um dia um glaucoma. A gente não consegue ter muita eficácia nisso. Por isso que a prevenção é ainda o melhor remédio, vamos chamar assim. Porque a pressão aumentada, ela inclusive não dá sintoma. Então o paciente não sente nada. É um mal silencioso. Silencioso, né? sorrateiro. E que quando ele começa a danificar no campo de visão de fora para dentro. Então eu estou aqui te olhando. E toda essa minha periferia aqui, ela está no meu campo de visão. O paciente com glaucoma, ele vai perdendo a periferia, ele às vezes não percebe a tempo. Então a gente tem que ter a consulta para chegar antes, para determinar antes que o problema está ali. E é tratamento, tem que ser operado, como é que se resolve isso? Vamos de degrau a degrau, do menos invasivo até o mais invasivo, se for necessário. O menos invasivo é o colírio, pringar a gotinha do colírio. A gente tem uma série de classificações de drogas no mercado. O mercado está bem rico em tipos diferentes de colírio. Nós aplicamos o colírio, o paciente adere ao tratamento e a resposta ao colírio é muito boa. Podemos usar uma droga, 2 drogas, até 4 drogas em colírio. Se o colírio não é o suficiente, nós partimos então para os outros degraus. Então, num segundo degrau, nós temos ainda laser para casos específicos e, de uma maneira um pouco mais definitiva, a cirurgia. A alimentação tem alguma relação com esses problemas de visão? Ou algum problema de visão? Tem relação com visão por causa daquele grupo que a gente fala tanto hoje, que é o grupo dos antioxidantes. O que são os antioxidantes? São alimentos e substâncias que vão trabalhar
para tirar a toxicidade do nosso corpo. Então, a nossa retina, ela é um depósito de radical livre. Nós vamos envelhecendo e vamos acumulando radicais livres e aquilo vai se depositando no nosso corpo. Os antioxidantes vão limpar Desculpa eu te interromper, mas eu fiquei tão impressionada de saber que o olho é uma área de depósito de radicais livres. São substâncias que a gente não quer na nossa pele, no nosso corpo, em local nenhum. Então, os antioxidantes são substâncias que vão promover uma limpeza, promover uma melhoria naquela região. Pode ser a pele, pode ser a retina. E se for a mácula, mais importante ainda. O que é a mácula? A mácula, ela é a área central e mais nobre da nossa retina. A retina já é considerado uma região delicada do olho. Eu brinco com os pacientes assim: se tiver um problema na córnea, faça um transplante de córnea. Se tiver uma catarata, opera a catarata. Se tiver um problema na retina, é com ela que você vai morrer. Nós não trocamos de retina, não até agora. Então a retina tem que ser muito bem cuidada. A mácula é a área central. A mácula é a área que vai promover maior nitidez no meu campo de visão central, que é o mais importante. Como cuidar disso bem, assim, dessa coisa preciosa que a gente tem na vista, o que a gente pode fazer, né? A gente, como não os médicos, mas a gente no dia a dia, com os nossos hábitos. Boa alimentação, uma boa alimentação rica nessas substâncias que nós comentamos. Temos que avaliar a história familiar. Vamos repetir as substâncias que são. Então vamos lá, nós temos as folhas verdes, cenoura, beterraba, legumes em geral, ou temos também a possibilidade de fazer esses antioxidantes em cápsula, na forma de suplementação vitamínica. Funciona? Funciona, tem vários artigos, vários estudos que fizeram assim, com minúcia, uma avaliação de quais substâncias preservam a saúde da mácula. Porém, essas vitaminas específicas, nós não usamos uma prescrição geral para todo mundo. Aí eu estava falando da história familiar. Alguns pacientes são mais susceptíveis à doença macular. A mãe teve, a tia teve. A gente vai vendo que a história familiar se repete. E às vezes a gente indica a suplementação com antioxidantes nesses casos. Mas não é uma prescrição generalizada. Juliana, e quando é indicada a cirurgia plástica ocular? A pálpebra, ela é ao contrário da retina. A gente estava lá na retina falando do fundo do olho. Agora a gente veio para a parte anterior do olho. Então a pálpebra é proteção. Pálpebra, para mim, significa proteção. Nós temos a necessidade de proteger os olhos. Quem faz isso são as pálpebras. Porém, com o decorrer do tempo, a pele da pálpebra é muito fina. É uma pele muito fragilizada e muito fácil de sofrer a perda da elasticidade. E ela se estica, se dobra sobre si mesma e pesa em cima dos olhos. Podemos ter, sim, uma situação onde esse peso, onde essa pele atrapalha o campo de visão. E é aí que a gente tem que realmente corrigir aquele excesso, aquela queda da pálpebra para proteger o campo da visão. Isso acontece mesmo, né? Comum acontece, até, né? É muito comum. É muito comum. Com que idade a pessoa deve se preocupar para fazer uma cirurgia dessa? Eu digo porque eu já ouvi até uma pessoa de 90 anos dizer: eu devia ter feito isso aos 70, porque hoje já é ruim para mim fazer uma cirurgia, minha pálpebra já está prejudicando a minha visão. Você indica assim, uma idade que a pessoa deva procurar? Mesmo se a gente tiver uma visão pensando na função visual, a gente não consegue separar totalmente função visual da pálpebra com uma questão estética. Não tem como separar. Então, às vezes o paciente faz a cirurgia mais cedo porque é uma pessoa que lida com o público, que precisa transmitir um semblante ativo, um semblante contente, feliz. É bem comum as pessoas reclamarem e dizer que a pálpebra está com ar
triste, deprimido, cansado, Sim. e que todo mundo fala, nossa, você está tão abatido, mas a pessoa não se sente assim. Então, às vezes, a gente promove essa cirurgia no sentido de adequar como ela está se sentindo por dentro com o que os olhos estão passando. Você falou isso e eu me lembrei de Botox, que dá também essa aparência mais atenta, né, ao olhar. Ele também é usado no caso de oftalmologia? Muito usado dentro da oculoplastia. Eu, particularmente, já trabalho com Botox tem 12 anos e a gente tem indicações muito interessantes. Muitas das pessoas nem conhecem, como, por exemplo, alguns tipos de estrabismo, onde a gente pode usar o Botox para favorecer o alinhamento ocular, a questão da pálpebra também, uma doença que existe chamada blefaroespasmo, quando o paciente não consegue abrir os olhos, ele fecha de uma maneira não controlada e aquilo é incapacitante, é impossível ter uma qualidade de vida sem controlar a nossa abertura ocular. Como é o nome da doença? Blefaroespasmo. Às vezes esse paciente vai para o neurologista e a gente trabalha junto com o neurologista porque o Botox ele é o único tratamento eficaz em controlar essas contraturas. O que o Botox faz? Ele controla a contratura do músculo, seja da pele, da pálpebra, do musculatura do estrabismo, do esôfago, de qualquer lugar do corpo. Ele vai controlar a contratura. Tão mal falado, né? O Botox tão Tem criticado. indicações na medicina fundamentais, em todas as áreas. Você sabe como é que surgiu? O Botox, ele surgiu sem querer, né? Como várias coisas na medicina. O inventor do Botox, não sei se eu vou pronunciar da maneira correta, mas é o Adam Scott. E desde então, ele foi sendo usado em várias áreas da medicina e cada vez a gente descobre uma nova função para o Botox, além da estética que todo mundo conhece, né? Juliana, então, para a gente terminar, assim, eu queria uma consideração final do que deve ser feito para ter cada vez uma visão melhor ou cuidar do que a gente já tem. Eu consideraria, Leila, que o mais importante é o paciente entender que dentro desse balaio todo que a gente falou, você percebe que em vários casos a resposta é depende. Porque depende mesmo. A gente não consegue, em oftalmologia, criar pontos de corte rígidos, valores matemáticos. Coisa realmente vai no individual. Então, a consulta, no mínimo anual, continua sendo o melhor caminho para a gente entender naquela pessoa o que a gente pode atuar, o que a gente pode melhorar, porque são muitas variáveis. Juliana Goulart, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Achei ótimo. Eu também. Então, gostou? São só orientações para você aproveitar ao máximo, mas não esqueça, nunca interrompa um tratamento antes de falar com seu médico e nunca tome nenhum tipo de remédio sem antes consultar um médico também. Um grande abraço e até a próxima.